Pais amados, bom dia, né? Estamos de volta aqui com a Escolinha Bíblica Dominical, nossa famosa EBD. Continua ainda online, né? Porque não podemos estar juntos ainda. E hoje o tema do nosso estudo, da nossa meditação, é Por que estou aqui? Esse é o nosso tema. Versículo-chave é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que eu vou estar lendo para vocês aqui, ó. Acompanhem comigo aí, ó. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Esse é o nosso versículo-chave. Vou fazer uma pequena introdução, para depois a gente começar os pontos desse estudo. Acompanhem comigo. Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. A busca pelo sentido da vida é algo até sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX, vou dar um exemplo aqui, ó. Freud, ele disse, ó, as pessoas têm fome de amor. O Jung afirmou, as pessoas têm fome de segurança. E Adler, ele disse, as pessoas têm fome de significância. Até reconhecido isso, né? Os renomados psicólogos. Mas, entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse, o que ele disse? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso está em João, capítulo 6, versículo 35. Eu pergunto, então, qual é o sentido da vida? E aqui, para mim saber o sentido da vida, eu tenho que saber o que é a vida. O que é a vida? A melhor alternativa para o significado da vida é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida, onde, na Bíblia, que é uma espécie de manual do proprietário, onde nos explica a origem e o propósito da vida. É o lugar mais seguro para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida. É na Bíblia, né? Se a gente pegar, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Olha já o começo. No princípio Deus criou o céu e a terra. Olha aqui já ele dando-nos sinal da origem da vida, né? Ele nos ensina que é ele quem inicia o diálogo. Mesmo depois da queda do homem, foi Deus que tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Olha que interessante. E ele enviou seu filho, né? João, capítulo 3, versículo 16, conhecidíssimo, né? E Deus amou o mundo, que deu seu único filho, para que todos que nele crê não morram e sim tenham a vida eterna. No final do Apocalipse, ele se apresenta também como o início, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, né? Isso está em Apocalipse 22, 13. Portanto, ele começou tudo e vai terminar tudo, exatamente como ele planejou. Isaías 46, capítulo 46, de 9 a 10, acompanhem comigo aí. Isaías 46, de 9 a 10, ó. Lembre do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Palavra de Deus que deu para Isaías, o profeta.
E agora nós vamos entrar no outro subtítulo aqui, ó. O propósito da vida é a glória de Deus. Então, agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber para que ele nos criou. Por quê? Como? Ao profeta Isaías, o Senhor Criador afirma, em Isaías 43:7. 43:7, olha o que ele afirma. Todos eles são o meu próprio povo, e eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Outro ponto, Paulo, em Colossenses capítulo 1:16, ele afirma que tudo foi criado por ele e para ele. Em Romanos 11:36, prevalece o mesmo ensino, porque dele, por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, moçada, imagine que você vai promover um evento. Eu até separei aqui, ó. Imagine que você vai promover um evento. E o seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta é simples. Fazer com que seja o centro de todas as coisas. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para si mesmo. E aí, no final, todos fiquem em pé e aplaudam você. Agora, assim também, Deus planejou a criação. O foco não é você e nem eu, é Ele. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser o maior egoísta? Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito. Você se esqueceu? Só Ele consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter amor ilimitado. 57:15 em Isaías. Vamos ver aqui, 57:15. Olha que Deus fala para nós. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: Eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Palavra de Deus. E aqui, eu já queria aproveitar e fazer uma aplicação para nós. Uma aplicação para a nossa vida. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa aplicação. Se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Quando Deus criou você, primeiramente, Ele não pensou em você, mas pensou nele mesmo. Se você guardar essa chave, vai abrir muitas portas preciosas durante a sua vida. E agora, vamos para o terceiro subtítulo. O sentido da vida é a paz com Deus. Olha que interessante. A paz com Deus é o sentido da vida. Porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. Então, nós não merecemos nada e Deus é bom. Por quê? Porque, primeiramente, Ele deu Jesus Cristo para aquele que nele crê, não morra e tenha vida eterna. Depois que você aceita Jesus, o Espírito Santo é o comandante da tua vida e você é filho de Deus através do Filho dele, porque ele é bom, ele começa a abençoar a tua vida. Olha que maravilha que é esse nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia, amados, afirma que nem um ser humano, por si mesmo, tem paz. Não tem como ter paz sem Cristo. Ela é algo que sempre vem de Deus, essa paz. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Vamos ver aqui. 26:3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Percebeu aqui que a paz está relacionada à confiança com Deus?
Não tem como você ter paz sem ter Deus. Você tem que ter o sentido da vida. Você ter nascido. A gente não nasceu à toa aqui. Nasceu a passar esse breve tempo aqui, correndo atrás das coisas doidas, de interesse nosso. Não! Ela tem um propósito. Toda a humanidade tem um propósito. Todos são importantes para Deus. Mas lembre que para entender esse propósito, primeiro precisa aceitar Jesus, que é o Filho dele, que foi para a cruz. Que ele não foi à toa naquela cruz. Ele foi para salvar nós, perdidos, pecadores. Então, tem sentido essa vida, que é Deus. Então, a paz está relacionada à confiança em Deus. Em João 14, 27, Jesus falou sobre a minha paz. Vou ler para vocês. João 14, 27. João 14, 27. 14, 27, olha que fala. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Por isso que ele fala, confie em mim de todo o coração. Porque na hora certa, eu venho com o refrigério, eu venho com o bálsamo, eu renovo, eu restauro, eu curo. Por isso que ele pede que a gente tem que estar o tempo inteiro buscando ele, em pensamento, em leitura, em meditação. Agora vamos ver uma aplicação dessa meditação. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia e a inquietação do coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Então Deus deixa muito claro aqui. Porque quando a gente tem paz com Deus, a gente está em paz, você vê que o seu entendimento é gigante. Você deixa de ter medo. Você começa a ter segurança. Você começa a enxergar os detalhes dessa vida como benéficos para você ajudar o próximo. Você começa a mudar a sua forma de pensar. Por quê? Porque o Espírito Santo está deixando trabalhar, está buscando a paz. Pai, eu quero paz em todas as minhas áreas. Na tribulação, na provação, na tempestade, no olho do furacão, aí ele vai trabalhar. Porque ele está acima do olho do furacão. É quando a gente quer resolver o furacão, perde a paz. Por isso que a gente tem que estar entronizado com o Espírito Santo, com Deus. Vamos continuar aqui. A Bíblia, amados, afirma que nenhum ser humano por si mesmo tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus, né? Percebeu que a paz está relacionada à confiança em Deus? Agora vamos para outro ponto. Por que Deus criou o homem? Então a gente viu o primeiro ponto, que é a vida. Vamos fazer um resumo rápido aqui, que é a vida. Aí dividimos subtítulos. A origem da vida é Deus, o propósito da vida é a glória de Deus. Vimos o sentido da vida é a paz com Deus. E agora a gente vai entrar no segundo. Por que Deus criou o homem? Então, iniciamos com um provérbio dinamarquês. Sua vida é um presente de Deus para você. O que você faz com ela é um presente seu para Deus. Vou repetir. Sua vida é um presente de Deus para você. Você está vivo, você nasceu, é um presente de Deus. O que você faz com ela é um presente seu para Deus. Então precisamos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E Ele muito ficará alegre e feliz. E, consequentemente, vai nos abençoar muito e muito mais. Todos os filhos. Então, vamos dar continuidade aqui. Deus não fez nem faz alguma coisa sem propósito. Ao criar o homem, por exemplo, podemos destacar 3 propósitos. Primeiro propósito, criado para ser eterno. Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. O conceito de eternidade, moçada, é necessário para dar significado
ao sentido da vida. Porque pergunto a você, por que Deus que nos criou é conhecido como o Eterno? Vou perguntar de novo. Por que o Deus que nos criou é conhecido como o Eterno? E jovens, qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando sua essência. Cuidado. Liga o sinal de alerta. Jovem, a vida não termina com a morte. Vou repetir. A vida não termina com a morte. A eternidade de Deus nos convence de que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, não é uma opção. Isaías 9,6. Lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, ele já deixou isso pra gente. Ó. Já fala de Jesus Cristo. Olha, 9,6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Aqui está falando de Jesus Cristo que ia vir no futuro. Ele será chamado de o Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, por isso que é chamado o Eterno. Crer em Jesus, meu jovem, é ter a vida eterna. Vou ler só um versículo. Tem vários versículos. Vou ler só João 3,36. João 3,36. 3,36. Acompanhe comigo aí. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Então não compensa, moçada. Compensa crer em Deus pelo Filho e a gente viver, né? Ter certeza da eternidade com Ele, que só vai para a eternidade com Ele quem tem Jesus no coração. Quem se arrepende verdadeiramente, aceita Cristo. Então a salvação está para todos, independente dos nossos pecados. Ele morreu, derramou do teu sangue para nos lavar, mas primeiro tem que virar a chave da fé, só pela fé. Agora vamos ver a criação, criado para ser santo. Então a gente viu, nós vimos criado para ser eterno, né? Agora criado para ser santo. Vamos lá. Criado para ser santo. Quando o Senhor pede santidade do seu povo, o que ele declara? Ele declara que o motivo é sua própria essência. Levítico 19, versículo 2, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Deus diz: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A palavra hebraica aqui, né, para santo, ela significa cortar ou separar. Quando fala santo, é porque somos separados. Quem que é separado? Quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então você torna-se separado, torna-se santo, filho de Deus. Vemos a manifestação dessa santidade de Deus em a nação santa, a terra santa, a cidade santa, o lugar santo, o sacerdócio santo, e finalmente na pessoa de Jesus, né? Que foi chamado de o Santo de Deus. João capítulo 6, versículo 69, ó, vamos aproveitar, vamos ler alguns versículos, não dá para ler todos. 6,69. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Vamos ver uma aplicação aqui nesse subtítulo, criado para ser santo. Da mesma forma que não fomos criados para nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme nossos próprios conceitos. Essa é uma aplicação para nós. Da mesma forma que não fomos criados para nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme nossos próprios conceitos. E agora, vamos para o último subtítulo, criado para ser servo. Agora,
Aqui vem a parte, né, o cristão, né, do Filho de Deus, em servir. Aí tem alguns pontos aqui, ó. Ao colocar no Jardim do Éden, a Bíblia afirma em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que o propósito de Deus era para o homem cultivar e guardar esse jardim. Isso implica trabalho e serviço, né? Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Aqui eu tenho a aplicaçãozinha do subtítulo, que é muito interessante. Ó. Muitos se esquecem que, ao confessar a Jesus como seu Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. E isso não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres a serem cumpridos, né? Efésios capítulo 2, versículo 10, olha que fala aqui pra gente a palavra de Deus, que deixa claro para quem é filho de Deus, quem aceitou Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10, ó. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, palavras do Senhor aqui. Então, essas boas obras são todos os atos, né, que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus em nosso coração. Para a gente fazer, para a gente ser servo, a gente tem que ser obediente, né, à palavra de Deus. Alguns valores bíblicos que estão interligados com o serviço do cristão, né, que está no contexto de servos, eu vou ler alguns deles aqui, ó, que eu separei. Servir é um mandamento. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Depois vocês leem. Servir é uma forma de adoração. Romanos, capítulo 12, 1. Servir é uma forma de mordomia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este eu vou ler para nós. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha que fala para a gente aqui. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Isso é servir. Vamos para outro ponto aqui. Priorizar pessoas promove a criação de ministérios fortes. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11. A motivação de servir vem do valor que o indivíduo atribui à tarefa. Romanos 12, versículo 6. As pessoas têm algo a dar e a receber. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Cada pessoa é uma nota 10 em alguma área. 1 Coríntios capítulo 12, 20 a 21. Vou ler isso aqui também pra gente. 1 Coríntios capítulo 12. Acompanhe comigo aí. 12. Capítulo 12, 20 e 21. Vamos lá. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Todos são importantes. Lembra que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. E quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente faz parte do corpo da igreja. Nós somos a igreja. Todos são importantes. Então não tem, eu não tenho capacidade. Lembra que eu também não tenho, ninguém tem. É o Espírito Santo que começa a testificar no teu coração e começa a te direcionar para a obra que você vai fazer, para a honra e glória de Deus. Todos são importantes. Outro aqui, ponto. As pessoas precisam ser desafiadas por meio do serviço.
Coríntios, capítulo 12, versículo 1. E todos são ministros e sacerdotes. Todos que aceitaram Jesus já estão aptos para exortar, expulsar demônio e curar. E uma aplicaçãozinha para a gente. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, o que dará mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros devem servi-los não encontram significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus, descrito em Marcos 10, 45. Vamos ver Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Acompanhem comigo. Ó. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E aqui estamos, graças a Deus, por Cristo ter morrido por nós. Senão ninguém ia se salvar. Ninguém ia conseguir a eternidade com Ele. Então, esse servir aqui, amados, precisamos realmente ser bons mordomos. Realmente a gente ser mais pro próximo. Porque na verdade a gente precisa olhar primeiro a felicidade do próximo. E a cada dia deixar que Deus cuide da gente. E não a gente ficar perdendo noite de sono, projetos, sonhos particulares, sonhos que o Senhor Ele vai até te dar, Ele vai até te abençoar, mas Ele não quer essa intensidade tua no teu propósito, teu propósito particular. Ele quer que você sirva, que você esteja predisposto, aberto o coração, para depois Ele abençoar com seus projetos, se for o projeto de Deus. Então a gente precisa estar aberto para a obra, para fazer. Porque a partir do momento que você assume Cristo, acabou. Lembra? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Não é para você viver isso aí. Vamos finalizar. Vamos concluir. Deixa eu ver aqui. Conclusão, ó. Achei interessante alguns pontos aqui, ó. O fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é um pensamento que revolucionou sua forma de ver a vida? Uma perguntinha. O fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é um pensamento que revolucionou sua forma de ver a vida? Outro. Por que a paz com Deus é fundamental para entender o significado da vida? Outro que eu vou deixar para vocês. A eternidade no coração do homem, descrita em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, explica a constante busca do homem por algo a mais. Por quê? Em que sentido o serviço ao próximo ajuda na compreensão da razão de viver? E aqui a gente termina mais um estudo, mais uma EBD, né, com esse tema, que eu achei muito interessante, falou muito comigo. Tem muita coisa que precisamos mudar, que eu preciso mudar. E a pergunta que eu deixo para vocês é: por que estou aqui? Então, que Deus te ajude, nos ajude, me ajude, e que a gente realmente sirva, esteja dispostos, coloque em oração, para a gente cada vez vai estar livre, liberto das coisas que nos prendem hoje, que essas coisas que prendem você hoje não te deixam andar, não deixam você fazer obra, porque você está correndo atrás do vento. Então a gente precisa entender até onde esse vento está fazendo bem para a tua vida. Fique com Deus e logo voltaremos. E feliz Dia das Mães. Um abraço.